Temos em Santo André um colecionador de televisores que já reuniu 900 aparelhos. Seu nome é Alceu Massini, andreense, filho e neto de italianos que já nasceram no Brasil. Quer dizer, os seus bisavós que vieram de fora. Alceu Massini é o nosso convidado de hoje. Alceu, muito obrigado de você vir ao Memória na TV e dividir com a gente essa informação importante. Quer dizer, há uma pessoa no Brasil, como você, jovem, que coleciona aparelhos de televisão e que já chega a um total de 900 aparelhos. É uma coisa fantástica isso. Eu agradeço a você também essa oportunidade aqui de poder visitar o programa. Também admiro o seu trabalho, acompanho obrigado. A coluna no jornal. Tá. A gente tem praticamente os mesmos interesses. Tá. Quer dizer, a questão da memória, a construção da memória. Sim. E no seu caso, é uma construção tecnológica, Sim. Né? É uma construção cultural, mas que, por exemplo, se eu coleciono moedas, se eu coleciono selos, né, um espaço relativamente pequeno é suficiente. Certo. Agora, como é que você consegue armazenar mais de 900 aparelhos de televisão? Você tem um espaço para isso? Olha, o meu espaço ele é pequeno. É um espaço em torno assim, de 400 metros quadrados. Algumas TVs já estão empilhadas, mas de visibilidade, por exemplo, se eu tiver que ir lá agora e localizar um aparelho, é rapidinho, só não está aquela coisa bonita esteticamente, mas está organizado, dá para saber assim, quando algum aparelho dá cupim, alguma coisa, ainda tenho acesso, não está naquele nível de entulhação. E como é que surgiu essa ideia de colecionar aparelhos de televisão? A gente sabe, né, que a televisão chega ao Brasil pelas mãos de Assis Chateaubriand, dos Diários Associados, em 1950. Certo. Já existia nos Estados Unidos e em alguns outros países. Sim. Então nós temos pouco mais de meio século de televisão no Brasil. Como é que surgiu a ideia de organizar uma coleção? Eu vou te falar que eu já nasci com um vírus para o lado do colecionismo. Essa coleção de televisores, ela é derivada de outras coisas que eu já colecionava. Agora, eu vim aqui para falar mais sobre a coleção de televisores, ela começou no começo da década de 80, quando eu percebi que os aparelhos, assim, os televisores de quando eu era criança, eu via jogado pelas ruas. Aqui Aquelas em Santo André caixas, existe aqueles painéis. Operação Bota Fora. Eu cheguei e olhava na rua, falava, poxa, algum dia ninguém nem vai saber que existiram, só por fotografia. E foram duas coisas. A outra, né, uma que eu já colecionava rádios antes dos televisores. O que me impulsionou, assim, foi o estopim dessa coleção, foi ter achado a televisão de 1956, uma Invictus, que era da casa dos meus avós, que ficou numa garagem lá, abandonada. Outra foi ver o Bota Fora, que as televisões estavam sendo destruídas. Agora, a terceira, que foi uma mania que pegou brava, é que eu queria colocar esse televisor, que foi da casa dos meus avós, para funcionar. Porque em 82 já existia o videocassete. E eu queria fazer um resgate da minha infância, aquelas tardes maravilhosas, quando você voltava da escola, só que na realidade isso não volta mais. Mas eu, com muito custo, depois de ter sido chamado de louco por N técnicos aqui no ABC, eu dei uma de autodidata. Eletrônica não era a minha área. Você não tem um curso de eletrônica? De jeito nenhum, era completamente analfabeto em eletrônica. E tinha conseguia que saber ler um entender circuito. válvula da época. Não sabia isso. o que era o desenho de um resistor. Aí peguei um livro de eletrônica da época, que a maioria dos técnicos que começaram assim na época da válvula, começaram por esses livros. E era até fácil achar esses livros. Aí dei uma de autodidata e botei a minha obsessão para funcionar. Consegui fazer essa Invictus, que tudo quanto é técnico falava, isso é lixo, isso é porcaria, você é um doente, compra uma televisão nova. Mal eles sabiam que eu tinha televisão nova em casa, mas a minha obsessão era colocar essa Invictus. E você contou uma coisa antes do programa que eu achei fantástico. Ninguém colecionava, eram pouquíssimas pessoas que colecionavam. Ninguém. Aqui no Brasil, quando eu comecei, ninguém. Ninguém no Brasil, mas não. Mesmo no exterior, nos Estados Unidos, aí sim. Já existiam colecionadores. Já, o pessoal do rádio. Porque a televisão, como você falou, ela começa em 50. Por volta de 1980, os primeiros aparelhos já estavam condenados
pela vida útil, né? 30 anos, tal, já eram praticamente coisas para ser recicladas, jogado fora mesmo. Foi aí que os americanos começaram a colecionar e eu, sem saber, comecei também. Hoje, com a internet, eu travo contato com colecionadores, eu tenho contato com gente na Holanda e gente nos Estados Unidos, o Museu da Philips na Holanda. Então, e foi uma coisa maravilhosa a internet, porque eu falei, poxa, eu pensei que eu não tinha uma alma gêmea nessa parte de colecionismo, assim, de coleção de televisores, né? E, na verdade, as minhas almas gêmeas estavam nos Estados Unidos e na Europa. Hoje existem outras pessoas colecionando tal, só que quem começar uma coleção hoje, em 2007, ele já está com o tempo completamente contra o seu favor. Porque você já tem aí quase 30 anos de estrada, né? 30. Hoje uma pessoa que começar uma coleção dessa, ela vai pagar caríssimo nos antiquários, em aparelhos, não vai achar os aparelhos em boas condições, e vai perder muito tempo, muita dica errada. Quer dizer que eu comecei, eu me dou por feliz de ter começado assim numa época certa essa coleção. Um dos dados que você passou para a gente é o seguinte, 1950, primeiro ano da televisão em São Paulo, no Brasil, foram assim cadastrados 312 aparelhos. Pela revista Nosso Século, eles fizeram um levantamento que tinha 300 aparelhos ao final de 50. Você conseguiu algum exemplar desse período? Olha, eu tenho 13 aparelhos desse período que com certeza alguém assistiu o primeiro beijo da Vida Alves, a Hebe cantando o hino lá. E daquele espetáculo lá na Avenida 7, na Rua 7 de Abril, o primeiro programa, esses primeiros programas, Assis Chateaubriand, você tem alguma coisa? Como assim? Por exemplo, o monitor da época, alguma coisa? A minha coleção, né, ela é voltada mais para o lado doméstico da televisão, que seria o outro lado da linha. Eu só pego algum aparelho profissional quando eu dou topada, não são coisas que eu ando atrás. Eu só tenho 2 equipamentos profissionais e são bem relevantes. Um seria um monitor, que foi o monitor da câmera 3, original do lançamento da televisão no Brasil. Noite histórica. Tal, que inclusive tem imagens dele, e uma câmera Marconi inglesa, que foi da TV Excelsior. São os 2 equipamentos. O resto, a minha relação com televisão é do telespectador, do lado doméstico. Não dava para a gente trazer uma parte dos seus aparelhos de televisão no estúdio, mas nós trouxemos as imagens. Correto. Nós vamos fazer um primeiro intervalo e no retorno nós vamos ocupar o seu espaço e você vai explicar para a gente no monitor que aparelhos são aqueles. Legal. Até já.